Olá pessoal, eu sou a Luísa, professora de redação e gramática da oficina. Hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês de gramática. O que eu escolhi falar foi sobre estruturas que são semelhantes em sintaxe, mas que exercem funções diferentes. Então eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos de verbos que estão acompanhados da palavra ser, mas que vão ter funções distintas dependendo de a que verbo eles estão conectados. Então eu quero que vocês observem que o verbo vender, se você for fazer o estudo da transitividade dele, vocês vão ver que ele é um verbo transitivo direto. Nesse caso, o verbo transitivo direto, quando acompanhado da partícula ser, vai dar uma estrutura que chama-se passiva. E isso vai implicar que o que a gente tem depois do verbo exerce a função de sujeito do verbo vender e não um complemento dele. Então a gente tem carros são vendidos na forma da voz ativa, da voz passiva analítica, não da voz passiva sintética, que é o caso que está aqui. Quando nós vamos para o outro caso, que é um verbo viver mais o ser, viver é um verbo intransitivo, que acompanhado da partícula ser, vai formar uma estrutura que a gente chama de indeterminador do sujeito. Então, embora as estruturas sejam parecidas, aqui o que a gente tem é um sujeito paciente e essa transformação foi dada pelo acréscimo da partícula ser junto a um verbo transitivo direto. Só ele permite fazer passiva, só ele permite fazer passiva sintética. No caso do verbo intransitivo, acompanhado do ser, o que a gente vai ter é esse ser indeterminando o sujeito dessa estrutura. A mesma coisa vai acontecer aqui. O verbo precisar é precisar de. Então o que a gente tem? Verbo transitivo indireto mais partícula ser, a mesma coisa, indeterminador do sujeito. Certo? Então é impossível fazer passiva a partir dessa estrutura. Então é importante reconhecer que, embora a estrutura seja verbo mais ser, no caso dos verbos transitivos direto, que nós vamos ter é a formação da passiva. Então o termo que vem aqui é sujeito desse verbo, tanto que se eu transformar carro em carros, que é plural, eu vou ser obrigada a fazer o plural do verbo vender, já que este carros é sujeito do verbo vender. Nos outros casos, na estrutura verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto mais partícula ser, o que a gente vai ter então é sujeito indeterminado. Fica aí a dica para vocês, tá bom? Até uma próxima.